Salmo 131. Canção de Peregrinos, de Davi. Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim, como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Quem já leu esses salmos aqui? Esses salmos é um dos salmos muito conhecido, e muitos homens de Deus falaram a respeito desses salmos. E a grande maioria deles diz o seguinte, que esse salmo é como se fosse o espelho da alma. Isso Calvino, Karl Bosman e muitos outros dizem que esse salmo é um espelho. É como você olhasse para o espelho refletisse realmente quem você é, no sentido da sua alma. Mas eu quero ministrar nessa noite ao seu coração o seguinte tema: descrição da alma. Como você iria descrever a sua vida? Se eu perguntasse assim, Thalita, quem você é? Como você se descreveria? Loura, não tão alta, né? Apaixonada por Robson, alguma coisa dessa natureza. O Evaldo, ele ia dizer que ele era um moreno alto, bonito, nem tanto, né? Mas o pastor poderia dizer: eu sou fofinho, nada de gordinho, baixinho, carismático. Diga mais. Mas a sua alma, como você descreve? E talvez você está aqui nessa noite e diz assim: eu sou uma pessoa extremamente triste. Eu sou alguém angustiada. Eu sou alguém que sofro muito. Eu sou alguém que não experimento a alegria em uma totalidade. Ou talvez você está aqui e diz: eu sou alguém que está vivendo um momento difícil, muito difícil. E nesse momento a minha alma está angustiada. Talvez você está aqui e fosse descrever a sua alma, você poderia dizer assim: eu sou alguém soberbo. Eu sou uma pessoa arrogante. Eu sou uma pessoa que procuro ter grandes coisas. Eu sou alguém assim. Davi, ele poderia dizer muitas coisas que ele era. Davi, ele poderia descrever a sua alma de uma forma totalmente diferente e contraditória aos princípios de Deus e à vontade de Deus. Mas Davi, quando escreve esse salmo de forma sincera, ele abre o seu coração a Deus e diz: Senhor, eu sou assim. Você teve coragem alguma vez na sua vida de abrir o seu coração a Deus? Eu sei que você sabe que Deus é onisciente, conhece todas as coisas, eu sei que você sabe isso. Mas você já abriu o seu coração a Deus e disse assim: Senhor, eu sou assim. Eu sou alguém atribulado ou atribulada de espírito. Eu sou inquieto, eu sou nervoso, eu sou ansioso. Eu sou alguém que fico irritado com facilidade. Como você vai descrever a sua vida? Como você vai descrever a sua alma, se a alma é o real homem? A alma é o real homem. Você pode chamar a alma de espírito ou de alma, não importa.
Mas para o povo judeu, a alma era o centro dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos. O centro do ser, o real homem. E Davi se descreve a Deus dizendo assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. O meu coração, Senhor, não é soberbo. E um princípio, irmãos, de um líder, de um homem de honra, um princípio de um homem de honra é a humildade. Davi, rei glorioso, rei celebrado, um homem que teve grandes vitórias, alguém que foi de uma forma tão especial, celebrado e cantado por muitos. Ele diz: Senhor, o meu coração não é soberbo. Meus amados, quando a gente procura um homem de Deus para exercer qualquer função na igreja do Senhor Jesus, ele primeiro tem de ser humilde. Independente de quem ele é e do que ele tem. Ele tem de ser humilde. A humildade é um princípio de liderança magnífico que deve acontecer na vida de todos que amam a Deus. De todo o povo de Deus, não só diáconos ou presbíteros ou pastores, mas todos devemos ser humildes. Senhor, não é soberbo o meu coração. Sabe o que Davi disse? O meu coração é humilde. Eu tenho tantas coisas, mas eu não me glorio disso. Eu tenho tantas coisas, mas diante do Senhor eu sou nada, eu não sou soberbo. Eu vivo em humildade. O Senhor Jesus, Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é uma virtude de todo cristão, de todo crente. E uma virtude que tem de ser também do diácono. Humildade. Sabe qual é o contrário de humildade? Soberba, arrogância. Sabe quem não é humilde? Quem faz aquela oração que aquele homem fez: Senhor, não sou como esse outro aí. Eu te dou o dízimo de tudo. Esse é um miserável pecador. A pessoa humilde, ela se olha diante de Deus sempre menor e não olha ninguém abaixo dela. Ela sempre vê todo mundo igual. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso é humildade. E o comportamento do humilde é totalmente diferente. Ele trata todas as pessoas iguais, sejam elas brancas, pretas, de condições financeiras ou não, sejam elas intelectuais ou incultas, sem cultura nenhuma. Ela trata com humildade. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Não adianta ter um líder que diz: olha, eu sou ungido de Deus, o ungidão não pode me tocar. Meu Deus do céu. Eu e você somos ungidos de Deus. Deus nos chamou, nos ungiu para um propósito, para uma obra. Mas acima de tudo, Deus chamou eu e você para vivermos uma vida de humildade. Quem é você? Quem é você? Ah, eu sou diácono. Meu Deus do céu. Eu vou ganhar porque eu sou o cara, o melhor, o mais trabalhador dessa igreja. Então vou ganhar na eleição diaconal. Miserável. Você não é ninguém. Se Deus não aparecer na sua vida como apareceu na vida de Filipe e dos demais homens de Deus, ai de você.
Você não é merecedor mais do que ninguém. E tem gente que diz assim: eu não quero ser diácono, não. Eu só quero ser presbítero. Porque presbítero manda mais. Será assim? Meu Deus do céu. Presbítero manda mais. Presbítero não é dono da igreja, nem pastor. Quem manda na igreja é Deus. E o princípio de Deus é a humildade. É você reconhecer que você precisa de Deus para fazer qualquer coisa na sua vida, porque você não sabe fazer de você mesmo. E Davi entende isso. Ele entende que tudo que ele tem, tudo que ele é, provém de Deus. Foi Deus que deu, foi Deus que o fez, foi Deus que o exaltou. Então ele fala desse salmo, ele que escreve, mas fala dele mesmo. Pelo menos nos 2 primeiros versículos. E ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, o meu olhar não é altivo, eu não olho com ninguém com altivez, de cima para baixo, medindo a pessoa. Tem gente que olha para você e faz assim: é melhor que você. Ele diz assim: o meu olhar não é altivo. O meu olhar não é assim altivo. Eu não sou ambicioso. Não ando à procura de grandes coisas. Mas o Senhor a deu. Mas Ele não anda à procura de nada. Não tem ambição. Eu não quero te dizer que você não deve crescer e correr atrás. Mas você não deve fazer isso como meta da sua vida. O fim principal da sua vida é louvar a Deus, é engrandecer o nome de Deus, é exaltar o Senhor, é gozá-lo para todo sempre. O fim principal da sua vida não é você enricar, servir de tabela, glória a Deus por isso. Mas não é a finalidade principal. A finalidade principal da sua vida é viver para a glória de Deus. Tudo que você venha fazer tem que ser para Ele, por meio dEle, aonde Deus seja engrandecido. E você entenda que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você representa, foi Deus que te deu e foi Deus que te colocou lá. Então ele diz assim: não é altivo o meu olhar e não ando à procura de grandes coisas. Não ando à procura de grandes coisas. Sabe, irmão, em vez de termos olhar altivo, deveríamos ter um olhar que olhasse a grandeza de Deus e vesse Deus no céu em meio às dificuldades e às tribulações da vida, ou em meio às bênçãos, como Estevão, sendo apedrejado, olha para o céu, eleva os seus olhos a Deus, não para olhar ninguém de cima para baixo, mas para ver Deus no céu e o Senhor Jesus sentado à sua direita. E ele disse: vejo os céus abertos e Deus lá, a glória de Deus, o Senhor Jesus. A vontade de Deus é que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa viver humildemente, continuamente, sem soberba da vida, sem um olhar altivo e sem procura de grandes coisas, mas entendendo que em nome de Jesus, a melhor coisa do mundo você já tem, que é Deus. Como você descreveria a sua alma? E ele fala mais uma coisa linda no versículo 2. Ele diz assim: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para contigo. Ele expressa uma intimidade enorme com Deus. Porque uma criança desmamada, ela demonstra satisfação.
A criança, antes de mamar, se ficar um pouquinho mais da hora de mamar um leitinho abençoado, preparado por Deus, ela chora. Mas quando a mãe coloca, ela mama, se aquieta, se satisfaz. E aí alguns dizem, uma criança desmamada é uma criança que não mama mais, que insiste em mamar e sua mãe está no período de tirar a mama. Outros comentaristas dizem que uma criança desmamada é alguém que após mamar está satisfeita. Para mim, não importa qual a real descrição desse texto, mas a figura que me vem à mente quando ele diz isso, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. É um sinal de intimidade que diante dos braços de Deus ele fica calmo. Pode ter qualquer tempestade, qualquer dificuldade, diante dos braços de Deus ele se aquieta. Diante do poder de Deus, ele repousa, ele fica calado, todos os seus desejos, todos os seus anseios, tudo se aquieta, a serenidade entra, a paz domina. E isso é um sinal de intimidade e de confiança no Deus que tem uma figura materna que segura o seu filho nos braços. Meus amados irmãos, como está a sua alma? Talvez você está aqui passando um momento difícil. E talvez você, como servo de Deus, nunca experimentou isso que Davi está falando. Se aquietar nos braços do Pai que te protege, que te guarda, que te ama. Sentir a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus que pode superar toda e qualquer tribulação. A paz de Deus que independe da circunstância. Mas a presença de Deus que te sustenta, te guarda e carrega no colo. Meus amados irmãos, talvez você está aqui e diz, pastor, eu já senti muito isso. Já experimentei muito disso, já senti Deus carregar no colo e eu fiquei quieto diante da grandiosidade, diante do poder, da majestade, diante do cuidado, do carinho, desse amor constrangedor, incondicional. Eu fiquei quieto, eu fiquei em paz, mas agora eu não consigo mais, a minha alma está inquieta. Lance toda ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Então, diácono, líder da igreja é alguém que desfruta de uma intimidade com Deus, alguém que experimenta de Deus, experimenta da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, do Deus que carrega, do Deus que se expressa como uma mãe. E diante desse colo maravilhoso e magnífico e incomparável, eu fico em paz. Então ele, de vivenciar essa experiência e descrever a sua alma, ele diz algo ao povo de Israel que deve ser feito por todos os homens e mulheres de Deus. Propaga a palavra de Deus. Propaga a verdade de Deus. E ele fala, espera o Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Agora ele não está falando dele mesmo, não está falando da sua própria experiência, não está falando da sua vida, não está falando como ele está, mas ele diz, eu experimentei tanto desse Deus, que eu posso te dizer que você pode esperar nele. Que eu posso te dizer que você pode confiar no Senhor, desde agora e para todo sempre. Será, meus irmãos, que você pode ter essa esperança?
Será se aqui no nosso meio tem homens preparados para exercer o ofício do diácono, que tem uma intimidade com Deus como Filipe, que o Senhor dizia assim: vai, Filipe, até o sul ele vai. Quando ele chega lá, o Espírito Santo fala ao coração dele e diz bem assim: olha, está vendo aquela carruagem? Se aproxima daquela carruagem. E ele se aproxima e vê um eunuco lendo o profeta Isaías. E o Senhor diz: olha, ensina. E ele começa a ensinar a verdade de Deus, começa a ensinar a respeito de Deus a partir daquele texto, até chegar no Senhor Jesus Cristo. E aquele homem foi salvo. Porque quem experimenta de intimidade com Deus, quem vive humildemente, deve propagar a verdade de Deus. O Deus que fez na minha vida, pode fazer na sua. O Deus que foi fiel a mim, pode ser fiel a você. O Deus que foi fiel a Davi, é um Deus fiel a você. E Davi falava dele mesmo também, da sua experiência, mas para o povo, como uma palavra evangelística, ele diz: espera Israel no Senhor. Sabe por quê? Davi foi ungido rei e demorou 17 anos para reinar. Esperou em Deus o momento certo, a hora certa, e em meio a esses 10 ou 17 anos, 10 mais ou menos de tribulação, de fuga, ele sofreu muito, ele foi muito perseguido, ele foi caluniado, ele foi machucado, ele ficou distante de tudo e de todos, mas ele sabia que ele podia esperar em Deus. E baseado na sua experiência vivencial, ele diz: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre, porque o nosso Deus vai agir. Deus é fiel. Você pode esperar 1, 2, 3, 4, 5 meses, 5 anos, 10 anos, sei lá quanto, mas Deus tem um poder para fazer. Deus cumpre tudo o que Ele faz, o que Ele fala, segundo o que lhe apraz, em nome de Jesus. Precisamos sim de homens de honra, que tem sinceridade de descrever a sua alma, que tem sinceridade de descrever todos os seus sentimentos, se abrir diante de Deus, mas homens de honra, que têm intimidade com o Senhor, que amam o Senhor, que são direcionados pelo Senhor, e que evangeliza, na certeza que Deus é poderoso para fazer mais e mais. Sua esperança deve ser colocada, a sua esperança e a sua confiança totalmente em Deus. E se você fizer isso, irmão, Deus vai te abençoar. Se você colocar a sua esperança em Deus, Deus vai abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Amém.